Amém, graças a Deus. Muito boa noite. Graças a Deus por estarmos mais uma vez juntos nessa transmissão, nesse momento de meditação da palavra de Deus. Hoje trazendo uma palavra poderosa, abençoadora da parte de Deus, por meio do pastor Daniel Barcelos, que é quem vai estar ministrando aos nossos corações nesta noite. Eu dou graças a Deus pela vida do pastor Barcelos, que tem nos abençoado com essa série de mensagens nas últimas quarta-feiras do mês. E eu peço a você que não perca nenhuma delas. Se você, por acaso, pulou alguma delas, estava viajando, não estava podendo acompanhar no dia em que foi transmitido, volte lá no YouTube, pesquise as nossas transmissões de quarta-feira e assistam essas mensagens que são abençoadoras para as nossas vidas. Nós estaremos agora fazendo essa abertura nesse momento, depois estaremos passando a palavra para o pastor Daniel Barcelos, e aí eu já gostaria de orar com você agora, aquela oração que a gente costuma fazer depois da mensagem, a gente já quer fazer agora, e você vai ficar somente com a mensagem até o final, amém? Pai bendito, eu te dou graças a ti, Paizinho, Pai amado, pela vida, Senhor Deus, pelo sustento, pela família, pelos irmãos, Senhor Deus, pela tua palavra que tem nos alcançado, pelo sustento, Senhor, a força, a graça que vem de ti, Senhor, pela consolação do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Pai. E eu peço a Deus querido que tu permaneça conosco nesses momentos de luta, nesses momentos difíceis que temos enfrentado, cada um irmão, cada irmã, Senhor Deus, conhece a sua própria luta, passa por sua própria luta, mas tu, Senhor Deus, conhece cada coração e cada necessidade, Senhor Deus, e pedimos, ó Deus amado, que em meio a esse caos que estamos vivendo, em meio a essas lutas que estamos passando, tu seja, Senhor, o nosso baluarte, tu seja a nossa força, tu venha, Senhor Deus, nos trazer a firmeza de que tanto precisamos, e que nos lembremos, ó Senhor Deus, de estar sempre olhando, Senhor, para a tua palavra, olhando, ó Pai, a tudo que tu espera de nós, tudo que a tua palavra nos ensina, como esta palavra de hoje, para que possamos reviver, para que possamos relembrar e retornar aos marcos antigos e experimentar a vida nova em ti a cada dia, porque a tua palavra é nova continuamente. Assim, Pai, usa poderosamente o pastor Daniel Barcelos para edificar os nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém, queridos. Fiquem então com o pastor Daniel Barcelos, que seja edificado por esta palavra. Amém. Olá, eu quero saudar a amada família Betel com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. No segundo domingo de dezembro, nós iremos comemorar o Dia da Bíblia, um dia em que em todo o Brasil é celebrado esse livro extraordinário. E nós estaremos homenageando a Bíblia. Por que nós devemos homenagear a Bíblia? Quais são as razões para nós homenagearmos a Bíblia? Eu gostaria de, em primeiro lugar, ler um versículo da Palavra de Deus que vai nos ajudar a compreender isso. Hebreus 4, versículo 12. Hebreus 4, 12 diz assim: porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Aqui está falando do poder da palavra de Deus. E tem alguns adjetivos muito interessantes. Primeiro diz que a palavra de Deus é viva, ou seja, ela não é simplesmente uma letra, um livro que nós lemos e a partir daí nós podemos aceitar ou não a sua mensagem. Não, quando você lê a Bíblia, ela vai operando na sua vida, ela vai transmitindo vida espiritual, ela vai fazendo alguma coisa diferente em nós. Também o versículo diz que a palavra de Deus é eficaz, ou seja, a palavra de Deus cumpre os propósitos por que existe, ela alcança os resultados que Deus espera. E quando nós pensamos na Bíblia, nós temos que ver que a Bíblia é um livro impressionante. E todo mundo tem que admitir isso. Afinal de contas, a Bíblia é o livro mais perseguido e o mais desejado em todo o mundo.
Não existe nada semelhante à história da Bíblia. Um livro que passou por tantas perseguições, foi e é tão odiado e ao mesmo tempo foi e é tão amado. A Bíblia é um livro que é lido em mais de 1.700 traduções. Para você ter uma ideia, o livro mais divulgado no meio político são as obras de um escritor chamado Lenin. Esse livro tem cerca de 472 traduções. Shakespeare, o maior poeta da língua inglesa, um dos maiores de todos os tempos, 448 traduções. Jules Verne, um escritor francês do século XIX, extremamente famoso, 128 traduções. Compare isso com a Bíblia, mais de 1.700 traduções. Mostra como a Bíblia é extraordinária. Tão extraordinária que uma senhora chamada Ana Efurzina se converteu e, quando tinha 72 anos, compreendeu a importância da Bíblia e ela começou a aprender a ler somente para ler a Bíblia. Que motivação extraordinária, que coisa extraordinária é essa? Que uma pessoa nessa idade já idosa, com todas as dificuldades de um analfabeto, quer aprender a ler para poder ler o livro que a salvou. São muitas as razões por que nós podemos dizer que a Bíblia é extraordinária. E podemos começar dizendo que nós podemos homenageá-la por isso, que ela é um livro extraordinário. Mas por que ela é extraordinária? E aqui tem duas razões principais. Primeiro, a sua própria existência. Ela foi muito perseguida e é, como eu já me referi, mas ela merece a nossa homenagem por ser extraordinária. Por exemplo, Voltaire, um dos inspiradores da Revolução Francesa, ele previu que a Bíblia dali a 80 ou 100 anos não seria mais lida na França. Isso foi no século XVIII. Muito bem, Voltaire acabou e a Bíblia continua sendo lida. Você talvez nunca tenha escutado falar de Voltaire, mas já escutou falar da Bíblia. E o que é mais interessante, a casa onde Voltaire vivia acabou se tornando, e é até o dia de hoje, a região agora, já com novas instalações, se tornou um depósito da Sociedade Bíblica Francesa. Isso não é uma ironia? Aqueles que profetizam que a Bíblia está fadada a desaparecer, essas pessoas é que agora teriam que reconhecer que a Bíblia continua. E Voltaire se acabou. Algumas pessoas até citam as obras dele, mas pouquíssimas pessoas leem. Raras pessoas leem. No entanto, a Bíblia está aí, permanece até hoje. Além disso, a Bíblia é extraordinária por causa da unidade da sua mensagem. Quando você lê a Bíblia de capa a capa, você percebe que existe um fio da revelação de Deus buscando o homem para que ele possa revelar a sua salvação ao ser humano. Tudo aquilo que começa no Gênesis tem a sua conclusão no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Existe um fio que liga toda a mensagem da Bíblia, apontando que para Deus buscando o homem, Deus buscando o ser humano, para trazer a salvação ao ser humano. E isso, mesmo ela tendo sido escrita por mais de 40 escritores diferentes. Isso, mesmo ela tendo sido escrita ao longo de mais de 1.600 anos. Isso, mesmo ela tendo sido escrita por pessoas de classes sociais diferentes, de reis a lavradores, de poetas, camponeses até líderes militares. A Bíblia escrita dessa maneira toda, ela contém uma harmonia, uma mensagem, Deus buscando o ser humano para trazer salvação para ele. A mensagem é perfeita, e a mensagem é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele deposite a sua confiança, a sua fé, não pereça eternamente, mas receba a vida eterna. Essa mensagem começa no início da Bíblia, passando por Êxodo, através de centenas de anos, séculos e séculos, até a sua consumação. Isso mostra como a Bíblia é um livro integral e integrado, um livro único. Isso é maravilhoso.
merece nosso respeito, merece nossa homenagem. Imagine um escritor de novelas, uma pessoa, 4, 5 escritores, cada um na sua casa escrevendo sobre uma história de amor passada na região do Distrito Federal. Só que eles não podem falar um com o outro, não podem ler o que o outro escreveu. Ou talvez até possam. Essa história será harmônica? Não. As experiências feitas dessa maneira, com história sendo contada por vários autores, existe um livro chamado Isso Assim, né? Os Três Porquinhos, ele mostra como as pessoas vão desenvolvendo a história em ritmos diferentes, com mentalidades diferentes. E não há harmonia. Mas a Bíblia tem harmonia. Por quê? Porque tem o Espírito de Deus operando atrás disso tudo, inspirando a palavra de Deus. A Bíblia é maravilhosa, ela é extraordinária. Mas não para aí. A Bíblia é extraordinária também por causa de sua maravilhosa influência sobre a civilização humana. Quando nós falamos de coisas do reino humano, como, por exemplo, direitos humanos, na nossa cabeça isso tudo tem a ver com um grupo de pessoas que se reuniu para dizer que os seres humanos têm que ter seus direitos reconhecidos. Na verdade, não foi assim. Na verdade, os direitos humanos surgiram entre as pessoas à medida que o cristianismo foi avançando e a consciência de que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus foi se estabelecendo. Só aí é que as pessoas começaram a dizer: nós não podemos mais fazer com as pessoas o que a gente bem entender. Nós temos que respeitar o ser humano. Eles têm direitos. E aí isso se consolidou na história do cristianismo, veio para o Novo Mundo, na região dos Estados Unidos, ainda florescendo, ainda no seu início, e foi colocado nas declarações americanas do início da sua história aqui. Depois, isso entrou na Declaração Universal dos Direitos Humanos, estabelecida na França. Mas tudo começou com a Bíblia, mostrando que o ser humano tem que ser cuidado, acarinhado, preservado, porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Foi isso que fez com que os sacrifícios de crianças e de adultos a deuses, a ídolos, a espíritos, a demônios, se acabassem na maior parte das regiões. Aí na região do Distrito Federal havia tribos que sacrificavam pessoas. Lá na região do Rio de Janeiro, havia tribos que sacrificavam pessoas. Ao longo de toda a Cordilheira dos Andes, até se estendendo até o México, havia tribos que sacrificavam pessoas. Na Europa, na Ásia, em todos os lugares, seres humanos eram sacrificados. Ainda hoje, na África, existem lugares em que o sangue humano é oferecido. Por que isso acabou? Porque o cristianismo trouxe a mensagem da Bíblia. O ser humano é criado à imagem de Deus e, por causa disso, ele tem que ser respeitado. Foi isso que contribuiu para que acabasse o espancamento das mulheres, o espancamento de crianças. Foi isso que contribuiu para que as mulheres tivessem direitos civis, porque a Bíblia diz que em Cristo não há macho nem fêmea. E aí os direitos começaram a ser reconhecidos. Foi a Bíblia que fez com que a educação pudesse ter o alcance para todas as pessoas, porque a Bíblia diz para ensinar as crianças no caminho que elas devem andar, ensinar às crianças o caminho da leitura da palavra de Deus. E isso implicava em que elas soubessem ler. E aí a educação foi aumentando, aumentando, aumentando. Muita gente não sabe, mas a concepção de escola pública, por exemplo, ela começou com a Reforma Protestante, lá na Alemanha. Depois na Suíça, chegou na Inglaterra, isso tudo para que a palavra de Deus fosse ensinada, e porque as pessoas tinham que aprender a Bíblia, aprendiam a sua língua materna, aprendiam algumas outras ciências, e foi se criando a escola pública. Tudo fruto dos ensinos da Bíblia. A Bíblia merece a nossa homenagem, porque ela tem uma maravilhosa influência sobre a civilização. Mas não é isso apenas. A Bíblia também merece nossa homenagem
por sua descrição exata do ser humano. A sua descrição exata do ser humano. Quando nós pensamos no ser humano, nós pensamos no homem trabalhando, na mulher trabalhando, pensamos na correria do dia a dia e num mundo cheio de individualidade, em que cada um busca o seu próprio interesse, como se isso fosse aquilo que o ser humano é. Mas o ser humano não é assim. O ser humano foi criado para viver em sociedade. Muito antes lá dos gregos disserem que o homem é um animal social ou um animal político, como tem nas traduções ao pé da letra, muito antes disso, milhares de anos antes disso, a Bíblia já dizia: não é bom que o homem esteja só. E a Bíblia estimulava que as pessoas andassem em companhia umas das outras e andassem na companhia de Deus. A Bíblia mostra que o ser humano não é o centro do universo. As coisas não giram em torno dele. E cada vez que o homem se aliena de Deus e se aliena de outros seres humanos, ele se sente cada vez mais só. Nós vivemos uma época em que existe a tal da solidão cósmica. As pessoas estão no meio da multidão se sentindo sozinhas. Estão em casa interagindo pelas mídias sociais, se sentindo sozinhas. As pessoas sem Deus não têm paz. Sem Jesus, não tem alegria. Sem esperança, não tem. Sem Deus, sem Jesus, não tem esperança. Elas estão necessitadas de ajuda espiritual, carente de alguma coisa que lhes encha a alma. Elas estão distanciadas de Deus por causa do pecado. E esta é a descrição do homem, distanciado de Deus por causa do pecado. Uma sociedade que afunda cada vez mais. Uma sociedade que se distancia de Deus, porque não quer saber do seu Criador. A Bíblia diz que na sua vaidade eles ignoraram as coisas que Deus mostrou na natureza, mostrando a existência de Deus, seu eterno poder, sua sabedoria. E ao invés de buscarem a Deus, ignoraram aquilo que Deus dizia. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e se corromperam em suas vãs filosofias e começaram a fazer para si ídolos. Hoje em dia esses ídolos nem sempre são objetos, mas às vezes o homem idolatra seus sonhos, idolatra a si mesmo, idolatra aquelas coisas que quer ou idolatra as coisas que teme. Tudo isso sendo colocado no lugar de Deus. E a sociedade vai afundando cada vez mais. A Bíblia mostra esse retrato do ser humano. Você não precisa ir longe para perceber isso. Basta olhar ao seu redor. Basta olhar os índices de criminalidade, de suicídio, as desavenças, as maneiras como as pessoas se corrompem. O que é isso? É o ser humano na sua essência, naquilo que ele é. Mas a Bíblia não para por aí. A Bíblia não para por aí na radiografia de um homem caído, de um ser humano caído. Ela tem mais. A Bíblia fala também da influência sobre as pessoas. A Bíblia não apenas aponta a doença, mas aponta o remédio para essa alienação de Deus. O remédio que é Jesus Cristo. O ser humano está doente por causa do pecado, mas ele pode alcançar a salvação em Jesus Cristo. Ele pode receber a companhia de Deus. Ele pode ter companhia de outras pessoas, porque Deus o ama e Jesus Cristo o quer salvar. Para aqueles que estão aflitos e sobrecarregados, Jesus diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Para aqueles que estão sofrendo debaixo da carga da culpa, de pecados cometidos, ou mesmo que não sinta tanta culpa, mas estão distanciados de Deus por causa do seu pecado, a essas pessoas a Bíblia diz: os teus pecados te são perdoados. Basta crer em Jesus Cristo, entregar a sua vida a Jesus, porque a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça.
Milhões de vidas têm sido transformadas por Jesus Cristo. Milhões de pessoas têm alcançado a salvação. Como? Simplesmente aceitando a mensagem da Bíblia. Nesse segundo domingo de dezembro, lembre dessa homenagem à Bíblia. Ela transforma vidas, a sua mensagem transforma vidas. E milhões de pessoas têm sido transformadas por Jesus Cristo ao atender à mensagem da Bíblia. Milhões, literalmente milhões. Na nossa igreja existem muitas pessoas assim. Dezenas e dezenas de pessoas que foram transformadas. Isso não é um caso isolado. Algumas décadas atrás, um homem chamado Charles Price começou a divulgar que a Bíblia era tolice, que a Bíblia não era digna de crédito. Era um ateu militante trabalhando aqui na região. Muito bem. Aí um cidadão chamado Charles Broglath teve uma ideia e o desafiou publicamente a pagar a ele $3.000 se ele encontrasse 10 pessoas cuja vida tivesse sido corrompida pela leitura da Bíblia. Se ele encontrasse 10 pessoas que se tivessem transformados em pessoas de mau caráter, ébrias, embriagados, pessoas que abandonassem a família como consequência da leitura da Bíblia. Isso fez muito sucesso na época, isso ficou muito famoso, foi para os jornais, etc. E até agora ninguém encontrou essas 10 pessoas. Por quê? Porque a Bíblia tem o potencial de transformar as vidas, fazer as pessoas melhorarem. Aquele que era embriagado, larga o álcool. Aquele que era drogado, deixa as drogas de lado. Aquele que era criminoso, abandona a vida de marginal. Aquele que estava pensando, espancando a família, tratando mal a família, essas pessoas, pela influência da Bíblia, elas vão ter um comportamento melhor. E não o contrário. Sim, a Bíblia transforma as pessoas. Eu quero contar a história de um homem que é conhecido por Vitor. Esse não é o nome real dele. O nome real dele não se divulga porque ele vive numa cidade na Ásia Central onde o evangelho não é permitido, onde não é permitida a pregação, a divulgação do evangelho com liberdade. As coisas são muito restritas lá. Muito bem, esse camarada estava preso. Vitor estava preso, condenado a 6 anos de prisão por crimes cometidos. E aí ele teve a oportunidade de ver chegar até ele um exemplar do Novo Testamento. E ele começou a ler o Novo Testamento. E aquilo foi impressionando a ele. Foi impressionando na prisão e ele foi lendo. E aos poucos a mensagem da Bíblia foi entrando no seu coração. E ele começou a ter ansiedade por aquela vida eterna que a Bíblia promete. E começou a querer a vida eterna. E aí um dia ele disse o seguinte: eu estou desejando mais essa vida eterna do que sair dessa prisão. Eu quero essa vida eterna. E começou a falar em voz alta: Jesus, eu não tenho certeza se tu existes, mas tu sabe disso. Mas eu quero essa vida eterna. Eu quero viver isso. Eu quero isso para mim. E essa foi a oração dele. A partir daquele momento ele começou a sentir cada vez mais uma paz diferente e foi lendo a Bíblia cada vez mais. Um dia aconteceu algo inesperado. Na cela onde ele estava, desceu uma corda com um embrulho na ponta. Eles, os presos, costumavam traficar coisas entre uma cela e outra para compartilhar com os presos as coisas que tinham. As coisas que não deviam estar trafegando, que não deveriam ser trafegadas. E quando ele abriu aquele envelope, havia drogas lá dentro. Ele olhou para as drogas e ele conta assim, que eu sabia o que iria acontecer se eu consumisse aquilo. Eu ia ficar louco e eu ia morrer. E eu olhei para aquele pacote de drogas e disse, isso é morte. E ao mesmo tempo olhei para o Novo Testamento, para aquela parte da Bíblia e disse, aquilo ali é vida. Eu não vou querer a morte, eu vou querer a vida. E pegou aquele embrulho e jogou fora, jogou pela corda, ficou lá pendurado e alguém depois recolheu. E ele escolheu a vida.
Com o tempo, ele foi ganhando um pouco mais de liberdade dentro da prisão, já podia conviver com os outros presos. E agora começou a pregar sobre vida. Ele não sabia pregar, mas sabia compartilhar o que tinha acontecido com ele. Ele sabia falar para as outras pessoas. E foi falando. E falando para as outras pessoas a maneira como ele tinha orado também. E Deus foi transformando as pessoas dentro da prisão. Anos depois, ele saiu da prisão. Foi libertado. Quando ele foi libertado, ele entrou em contato com os crentes. E aí começou a fazer cursos bíblicos. A missão Portas Abertas começou a fazer um trabalho com ele. É aquela missão Portas Abertas que manda todos os dias, e o pessoal da secretaria da igreja fica mandando aqueles pedidos de oração. Ali aparece aqueles pedidos de oração, são por pessoas reais. E o Vitor foi uma dessas pessoas. E a missão Portas Abertas começou a orientá-lo sobre como evangelizar. Hoje em dia, ele trabalha numa loja de venda de animais, tem uma pequena loja de venda de comidas para animais e dirige uma pequena congregação de 10 pessoas apenas, perto da cidade onde ele vive. Ali ele testemunha de Jesus. De que ele dá testemunho? Do poder extraordinário que esse livro tem na vida da gente, na vida das pessoas. O poder transformador da Bíblia Sagrada, da mensagem da Bíblia. Honre a mensagem da Bíblia. Nesse dia, segundo domingo de dezembro, você também homenageia a Bíblia. Mas não homenageie apenas com palavras ou com uma mensagem como eu estou fazendo. Homenageie, honre a Bíblia, honrando os seus ensinos, trazendo para a sua vida, lendo-a, praticando-a, colocando seus ensinamentos em prática na sua vida. Essa é a maior homenagem que você pode fazer à Bíblia. Fazer com que ela se torne real em você. De tal maneira que você possa ser um livro santo, lido por todas as pessoas. Que você, sendo a imagem de Jesus Cristo, possa ser também a palavra de Deus ambulante, lida por todos os homens, como diz o apóstolo Paulo. Que o Senhor Jesus lhe abençoe abundantemente. Amém.